A alfabetização de Angola basicamente teve início nos anos 60, quando se registrou alguns nacionalismos crescentes. Os escolhidos eram levados para Portugal, visto que Portugal era a única opção viável daquela época. Era mais comum igrejas evangélicas darem uma bolsa de estudos. Outros foram graças ao governo português e uns por partido político. E os mais privilegiados, a família deu um jeito para custear a bolsa. Assim começou um grande processo de alfabetização, se vendo um pico de jovens estudando aqui, no território angolano, nos anos 70. Mais tarde, graças à independência, voltaram e começaram a luta pelo poder político. Mesmo com uma intensa guerra civil que durou anos, esse processo não mudou. Muitos jovens deixavam o país por diversos motivos. Na sua maioria era para fugir do conflito armado. A guerra passou e veio a paz. Com poucas instituições ainda funcionando em Angola, o governo começou a dar bolsa de estudo, visto que a economia do país estava em boa forma e o país estava na fase da recuperação. A Europa, de braços abertos para imigrantes, sendo Portugal a porta principal, começou um fluxo equilibrado de pessoas à procura de um bem-estar de sua família. Até que 5 anos depois da paz, o Brasil começou a ser uma opção para os angolanos. Então, muitos angolanos começaram também a procura de melhorias no Brasil. Mas a economia estava equilibrada em Angola. Por outro lado, Portugal se via numa grande crise de 2008. Assim, se viu mais uma vez a oportunidade para se fazer uma vida boa na América Latina. Luanda, que prometia um futuro próspero, já não fazia parte dos planos de alguns jovens angolanos. Não muito tarde, Portugal começou a ser um lugar apenas para pessoas que já conseguiam se sustentar em Luanda. O custo de vida subiu e o governo começou também a mandar estudantes na América Latina, sendo que a maioria tinham como destino a Cuba. De 2008 a 2015, muitos imigraram para fora de Angola com motivos meramente não preocupantes. Em Angola, tinha emprego e facilidade de sustento. Luanda, a mãe de Angola, protagonizou um papel muito importante nessas imigrações. A capital angolana tem sido nos últimos 20 anos o maior refúgio e fonte de inspiração de comércio e desenvolvimento tanto pessoal como financeiro. Assim como Lisboa ou outras capitais, Luanda é uma fonte econômica e turística e é a cidade mais populosa de Angola. Luanda liderou por muito tempo o topo da lista das cidades mais caras do mundo, onde era impossível de se viver com 3 salários mínimos. A capital já foi uma grande acolhedora não só de estrangeiros, também angolanos vindos de outras partes do país. Assim se fez uma miscigenação étnica dos bantos. Sem empregos para todos, o comércio informal foi a melhor saída para os residentes de Luanda. Viu-se um crescimento vertiginoso de pequenos comércios de cantinas e farmácias ambulantes nas rodovias, com uma grande influência na época, já que as redes televisivas eram praticamente só entretenimentos brasileiros. Foi apelidado o maior lugar de venda informal já conhecida, Roque Santeiro. Mesmo com algumas oportunidades à vista em Luanda, muitos dos jovens angolanos saíam do país, uns à procura de melhores condições de vida e outros por missão de estudo. Aos poucos, Luanda já não era mais a esperança de ninguém, quase uma terra sem lei. O país deixou de oferecer um pouco de segurança e começou uma gangorra extrema em Luanda. Delinquência, desigualdade, tribalismo, preconceito, favoritismo e corrupção devastaram Luanda. O custo de vida subiu cada vez mais e as demais províncias já não eram opção. Todos esses problemas também foram um dos promotores da imigração dos angolanos. Portugal, África do Sul, Brasil, Alemanha, França, Reino Unido foram as escolhas dos angolanos que já não viam os seus lares como um lugar próspero e seguro. Angolanos saem do país desde antes da paz. Com a paz, esse fluxo se intensificou ainda mais. Dados de imigrantes até 2018 apontam que angolanos na diáspora eram cerca de 400 mil cidadãos espalhados no mundo todo. África, América, Europa e Ásia. A África ocupa o topo da lista com mais de 200 mil imigrantes, sendo que a maioria está localizada na República Democrática do Congo, seguido da Europa com 95 mil, América com 45 mil e Ásia com 30 mil habitantes. Esse número sofre alteração desde então. A comunidade angolana subiu de nível em Portugal, se vendo um número gigante de angolanos imigrando para Portugal à procura de melhores condições de vida. A maior parte desse número, quando chegam a Portugal, não tem nada além de uma vontade enorme de trabalho. Empregos que imigrantes angolanos ocupam, na sua maior parte, são trabalhos braçais, de obras civis e ou faxineira, garçom, cuidador de idosos e outros do nível, até atendente. Abandonando todo o direito que têm e que lhes é negado, preferem contribuir para um país que tenha emprego para eles.
Angola é um país abençoado com muitos recursos naturais. Assim como a Venezuela, esses recursos podem se transformar em maldição. Com a governação de João Lourenço, muitos começaram a ver, depois de alguns meses, que a esperança acaba sendo um fardo para quem quer um bem-estar para a sua família. Saúde, educação, saneamento básico, estrutura profissional e falta de oportunidade sempre deixou a desejar. Então o número de imigrantes angolanos com residência fixa em Portugal saiu de 6 mil para 30 mil em 4 anos. Angola, desde o início de 2022, ocupa o 6º lugar na posição da maior comunidade estrangeira em Portugal. Além disso, o número de pedidos de asilo aumentou significativamente. As razões, na sua maior parte, é a miséria que assola o território angolano e perseguição política. A verdade é que muitos angolanos já não se sentem mais seguros na sua própria casa. Com todas essas informações que foi passada por aqui, tem alguns pontos que a gente poderia levar aqui e deixar as coisas muito bem claras. Existem algumas causas que levam muitos jovens, formados e não formados, a emigrar e escolherem muitos países de destino, como Portugal, Brasil, Inglaterra, França. Canadá, nos últimos anos, tem tido uma escola excelente. Burocracias para tratar documentos, instabilidade econômica do país, concentração de investimentos em Luanda, insegurança pessoal e corrupção. A burocracia é uma coisa que acho que você já sabe. Existe um modelo soviético aqui de sistema no país que faz com que muitos documentos que têm que ser tratados requerem outros documentos que muitas das vezes acaba levando tempo. Para tratar um visto é dado um excesso de burocracia e tudo isso acontece também nas embaixadas angolanas fora do país. E a estabilidade econômica não é um segredo. A economia angolana desde 2014 vem registrando um grande déficit. Exatamente 49% das empresas totais de Angola estão concentradas em Luanda. E vale lembrar que Luanda é o território mais pequeno do país, e tudo isso faz com que muita gente migra para Luanda e tenha uma grande insegurança de emprego. Mais de 9 milhões de pessoas vivem em Luanda. Todo investimento, tanto estatal quanto privado, primeiro dá prioridade a Luanda, deixando as outras províncias de parte, como por exemplo Mochico, Bié, Cabinda e outros. E a insegurança é uma coisa que de lá para cá tem aumentado cada vez mais. Muitas denúncias vêm surgindo dentro da própria delegacia de justiça e tudo isso acaba dando uma grande insegurança na população. Corrupção dispensa opiniões. Então esse foi o vídeo de hoje. Para você que tem alguma coisa a acrescentar sobre imigração e o grande fluxo de muita gente em outros países, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu gostei e esse é mais um vídeo do canal. Esse é o Ponto na África. Até o próximo vídeo.